Sou Ana Paula e a nossa equipe ficou com o tema Fome Oculta e Deficiência de Micronutrientes. Para dar início, nessa breve introdução, a gente precisa entender a diferença entre macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, eles são classificados como carboidratos, lipídios ou gorduras e proteínas. Já os micronutrientes, que é o foco do nosso trabalho, do nosso seminário, são as vitaminas e os minerais. Como o tema já diz, a gente vai abordar as deficiências e o efeito negativo que causa na saúde humana, a carência de determinada vitamina ou determinado mineral. E assim, essa carência ela tem o poder de afetar drasticamente as pessoas que fazem parte de determinados grupos de risco, que são crianças, idosos e gestantes. Como também a gente vai abordar os minerais, a sua importância, já que eles atuam em processos metabólicos de geração de energia, são catalisadores de diversas reações enzimáticas ou então atuam só como de forma estrutural de algumas enzimas. No decorrer do nosso seminário, as meninas e eu, a gente vai falar sobre a importância das vitaminas, sobre a deficiência, o que ela causa e apresentar algumas fontes onde a gente pode encontrar nos alimentos essas vitaminas, que é a vitamina A, que é a vitamina D, o iodo, enfim. O zinco é essencial na saúde do nosso corpo. Algumas das suas funções são a participação na estrutura de enzimas e a participação em atividades bioquímicas de nível celular e subcelular. Alguns alimentos fonte de zinco são a gema de ovo, a castanha de caju e o feijão. A deficiência de zinco em crianças e adolescentes pode ser notada pelo déficit do crescimento estatural e pelo retardo do desenvolvimento, antes mesmo de qualquer outra manifestação. No início da deficiência de zinco, ocorre a mobilização das reservas funcionais do nosso organismo, o que pode levar a uma anorexia, pelo aumento dos níveis de norepinefrina, mais conhecido como noradrenalina. É um hormônio que exerce diversas funções no nosso corpo, além de alterações no hipotálamo. Dermatite, defeitos no crescimento fetal e intolerância à glicose pela redução da produção de insulina também são problemas causados pela deficiência de zinco no nosso organismo. Alguns fatores que predispõem essa deficiência são o consumo inadequado por meio da alimentação, a má absorção intestinal, o consumo excessivo de fitatos e a desnutrição energético-proteica. Crianças prematuras com a dificuldade de absorção de minerais também estão dispostas a ter essa deficiência de zinco. E crianças e adolescentes estão mais vulneráveis a ter essa deficiência no seu período do desenvolvimento. A suplementação de zinco deve ser suplementada corretamente, porque se ela for suplementada de uma forma excessiva, pode atrapalhar a absorção de outros minerais, como o cobre. Boa noite, meu nome é Laís Oliveira, eu curso nutrição, terceiro período noite, e eu e minha equipe ficamos com a síndrome da fome oculta. E mesmo se tratando de uma doença que atinge milhares de pessoas no mundo inteiro, muitos não têm ciência dessa doença ou o porquê da existência dessa doença. A fome oculta, ela ocorre devido à perca de nutrientes no armazenamento do nosso organismo, devido à nossa má alimentação, ou seja, com o decorrer do tempo que a gente vai se alimentando de forma não adequada, isso vai acarretando e proporcionando malefícios para a nossa saúde, como a obesidade, irritabilidade, mudança de humor, cãibras,
falta de disposição, entre muitos fatores aí que influenciam bastante na nossa saúde. Eu vou dar ênfase ao cálcio, que é o mineral com mais abundância no nosso corpo, o tornando tão importante quanto todos os outros, e também as vitaminas, que eles agem em conjunto. O cálcio, ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do metabolismo intracelular. Ele também é muito importante para o crescimento saudável dos nossos ossos, também dos nossos dentes, para a coagulação sanguínea, a condução nervosa, para a contração muscular e também para as funções cardíacas. O cálcio, ele é importante durante toda a fase da nossa vida. Todo o decorrer da vida, o cálcio tem que estar ali presente, sendo consumido numa proporção adequada, principalmente na gestação, que é onde a criança está ali na fase gestacional, precisando de cálcio para a formação adequada dos seus ossos, para um crescimento saudável. E durante a carência do cálcio, tanto na fase infantil como também na fase da adolescência, ele causa o raquitismo, que é o enfraquecimento dos ossos. E já na fase adulta, a carência do cálcio, ele é a causa mais grave para ocasionar uma osteoporose. E também nessa fase adulta é onde acontece também a osteomalácia, que também é enfraquecimento dos ossos, bem parecido com o raquitismo, só que acontece na fase adulta. Então, para que isso seja evitado, é bom estar consumindo ali sempre, procurando, sempre estar alimentando de forma adequada, para você estar ali com todas as vitaminas, todos os minerais necessários. E para você suprir a necessidade de cálcio, tem vários alimentos, legumes, sardinhas, que está ali proporcionando uma boa quantidade de cálcio para estar ali mantendo ali saudável. Como você pode encontrar cálcio em leites, em seus derivados, como iogurte, queijo, em feijão branco, em brócolis, em ervas secas, em sardinhas, em feijão branco, na soja. Tem vários alimentos que proporcionam de forma natural o cálcio para o nosso. O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, um pigmento de células avermelhadas do sangue. A falta desse mineral faz com que o organismo produza menos células avermelhadas, o que irá caracterizar o quadro da anemia. O ferro é um mineral essencial. Ele é fundamental para o bom funcionamento das células e para a síntese do DNA e metabolismo energético. Na hemoglobina, o ferro tem a função de transportar oxigênio para o músculo em atividade, como um componente da mioglobina. Ele atua como fixador de oxigênio nas fibras musculares e cardíacas e músculos esqueléticos para proteger a lesão muscular durante o período da privação de oxigênio. O organismo humano, ele recebe ferro de duas formas. O ferro exogênio, que ele é proveniente dos alimentos ingeridos, e o ferro endógeno, que ele é proveniente da destruição das hemácias. E um indivíduo adulto, saudável, ele tem no seu organismo cerca de 4 a 5 gramas de ferro, lembrando que se ele for saudável. E alguns pontos negativos causados por a carência do ferro é a afta, a perda de cabelo, a anemia, entre outros. E
Alguns alimentos que podemos encontrar o ferro na carne vermelha, especialmente o fígado. Deixa eu ver o que mais. A ostra, o peito de frango, entre outros. Eu vou falar sobre o selênio. A ingestão alimentar desse nutriente está relacionada com o solo. Áreas vulcânicas e com o solo ácido apresentam a deficiência de selênio. Esse nutriente é componente de proteínas que são denominadas selenoproteicas. E alguns alimentos fonte de selênio são a castanha do Pará, o trigo, o arroz, peito de frango. A deficiência desse nutriente traz riscos e prejuízos enormes à nossa saúde, como a miocardite focal. Os pacientes que têm essa doença apresentam a degeneração de estruturas mitocondriais, sarcoplasmáticas e cardiomegalia. Essa doença pode ser fatal em alguns casos. Em crianças, pode exacerbar as crises de asma. Em adulto, pode aumentar a virulência de AIDS e outras doenças, além da perda de imunocompetência, já que o selênio é de extrema importância em atividades do nosso sistema imunológico. Pacientes que têm a terapia parenteral prolongada, principalmente os idosos, merecem uma atenção especial na suplementação diária de selênio na sua dieta, para que não ocorra a deficiência. Estudos ainda apontam que a deficiência de selênio está relacionada com problemas na tireoide. E acredita-se que a ingestão adequada diariamente de selênio pode diminuir as chances de contrair doenças cardiovasculares e até o câncer. Então podemos perceber as vantagens que temos ao adotarmos uma alimentação saudável que contém esse nutriente e que supra todas as nossas necessidades diariamente, e os prejuízos que temos ao não darmos atenção a uma alimentação saudável e, consequentemente, termos a deficiência desse nutriente. Meu nome é Yara Albuquerque e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do magnésio, né? Esse mineral tão fundamental para que a gente mantenha a homeostase do nosso corpo, né? Isso porque o magnésio, ele é cofator de mais de 300 reações metabólicas, né? Ele é fundamental no metabolismo da glicose, na homeostase insulínica, na homeostase glicêmica, tá? Na síntese de ácidos nucleicos, cofator da síntese proteica, da síntese de ATP, do metabolismo ósseo. E ainda ele atua, né, como estabilizador de membrana neuromuscular, cardiovascular, na regulação do tônus vasomotor, né, e ainda na regulação da função fisiológica, hormonal e imunológica, tá? E onde é que a gente encontra, né? Quais são os alimentos que a gente tem disponível como fonte desse mineral? Vegetais verdes folhosos, cereais integrais, nozes, espinafres, frutas, legumes e alguns tubérculos como a batata. Mas o que acontece? Acontece que de uns tempos para cá, principalmente em países do Ocidente, a gente está tendo um declínio, né, de ingestão de alimentos ricos em magnésio, por conta do alto consumo de alimentos processados, que a gente contém uma certa concentração, mas não seria a concentração ideal para que a gente conseguisse suprir necessidades do nosso organismo. E o que essa hipovitaminose pode ocasionar, né? Então, essa hipovitaminose, ela pode ter a probabilidade de a gente desenvolver riscos cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, resistência insulínica. Para a gestante, o desenvolvimento de eclâmpsia, pressão alta, arritmia cardíaca. Então, assim, dificuldade, né, na manutenção do tecido ósseo. Então, assim, uma série de riscos a gente pode ter com a baixa suplementação de magnésio, né?
por se tratar de um mineral extremamente fundamental para a manutenção de funções do nosso corpo. Boa noite, meu nome é Carol e eu fiquei com a deficiência do iodo. A falta do iodo não deixa a pessoa produzir. Além disso, causa cisto de mama, vem cisto de ovário, cisto de tireoide, ou seja, todas essas glândulas, elas não têm iodo suficiente. Aí elas começam a formar cistos e esses cistos vão virar nódulos e esses nódulos vão virar câncer. Então, uma deficiência a longo prazo pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de útero, um câncer de ovário. É muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo produz hormônio, sem ele o hormônio não tem outras funções, porque tireoide tem só 3% do iodo do corpo, a pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, a falta do iodo afeta todos esses lugares. Olá, eu me chamo Andréa Viviane e eu vou falar sobre o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo B. O ácido fólico ou folato, como muitas pessoas conhecem, ele age como uma coenzima-chave em várias reações celulares, estando envolvido diretamente na biossíntese das purinas e das pirimidinas e, consequentemente, na formação do DNA e do RNA. Na absorção do ácido fólico existem dois mecanismos e eu vou falar sobre os dois, um pouco de cada. O primeiro é sobre saturável, que ele é específico e ocorre preferencialmente na parte superior do intestino delgado. A absorção ela é mediada pelo transportador de ácido fólico reduzido, no qual ele tem uma alta afinidade, vamos dizer, pelas formas reduzidas dessa vitamina, localizando-se na borda em escova do enterócito. O ácido fólico é convertido em metiltetraidrofolato, que é transportado para a corrente sanguínea. O outro mecanismo é o não saturável, que ele predomina no íleon. Esse mecanismo ele permite que o ácido fólico presente nessa porção do intestino seja absorvido. E o ácido fólico não reduzido, proveniente de suplementos, pode ser transportado para a corrente sanguínea sem modificações, certo? Após a absorção, o ácido fólico é rapidamente transportado pela circulação para ser utilizado no metabolismo e armazenado, certo? As principais formas do ácido fólico nos alimentos são a metiltetraidrofolato e a formiltetraidrofolato. A biodisponibilidade dessa vitamina pode variar conforme a forma da vitamina ingerida, da ligação com proteínas e a sua absorção. O ácido fólico ele pode ser encontrado em laticínios, na carne bovina ou de frango, pode ser encontrado também em frutos do mar, frutas, castanhas, cereais, vegetais, mas o maior teor
que se encontra de ácido fólico são nas leveduras, no espinafre e no feijão também, que é bastante consumido por todos, né? Mas poucas pessoas sabem que o feijão ele tem um grande teor de ácido fólico. O ácido fólico ele é necessário para numerosas funções no corpo, como, por exemplo, a síntese e reparação do DNA, a divisão e crescimento celular, que é importante, a produção de novas proteínas, e formação de hemácias, e também é importante para a saúde cardiovascular e do sistema nervoso. O ácido fólico ele é muito conhecido pelas gestantes, porque essa vitamina é uma forma de prevenção, vamos dizer, de defeitos neurológicos no feto, certo? Sobre a deficiência em ácido fólico, existem algumas situações que podem ser manifestadas, como, por exemplo, a baixa alimentação durante o crescimento, a gravidez, a lactação, má absorção, hemólises e também doenças malignas, como a leucemia. O aumento de consumo de bebida alcoólica, ela pode também interferir, prejudicar a saúde do indivíduo em relação ao ácido fólico. Existe uma necessidade aumentada de ácido fólico com as gestantes, com adolescentes, crianças prematuras também, e também pode haver complicações durante a gravidez, como o aborto espontâneo, por essa deficiência. Pode-se notar que esse nutriente ele é bastante essencial nessa fase de vida. E a deficiência do ácido fólico é relativamente comum. Só que a anemia megaloblástica é a principal manifestação clínica dessa deficiência. As características dessa anemia são as macrocitose, a maturação nuclear anormal das células sanguíneas. O ácido fólico ele não é só prescrito, recomendado para as gestantes. Qualquer pessoa pode tomar essa vitamina, ingerir ela, porque essa vitamina ela é bem abundante em vários alimentos, principalmente em frutas e vegetais. Dificilmente você terá uma deficiência se tiver uma dieta saudável. E também é interessante saber que nem todas as pessoas elas absorvem bem essa vitamina. Eu vou falar um pouco sobre o retinol, popularmente conhecido como vitamina A, e, assim, expor suas fontes, a carência, o que ela causa, a sua importância. Começar dizendo que ela faz parte das vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem nos lipídios, e tem como fonte principal alimentos de origem animal. No caso do retinol, é encontrado em fígado, gema de ovo, vegetais amarelos, e a sua deficiência, porque devido a ela ser relacionada com esse processo visual, a deficiência do retinol, ela vai afetar, causando um distúrbio ocular, levando à xeroftalmia ou então a cegueira irreversível, que são os casos mais graves. A carência, além disso tudo, voltado para o processo visual, ela pode afetar o desenvolvimento enquanto criança, no processo de aprendizagem também, tirando que ela é uma forte influenciadora em processos infecciosos. Então, como a gente pode observar, o retinol ela é muito rica
porque ela atua em desenvolvimento de criança, atua no nosso processo visual e atua também contra infecções. Nessa questão da criança, como a gente estudou muito e focou na palatabilidade, em todos esses capítulos que a gente veio estudando presencialmente até agora, a gente pôde perceber que a mãe, a alimentação dela é reflexo para o bebê. Então, enquanto gestação, o líquido amniótico ele vai refletir para o bebê a alimentação da mãe, como também depois que o bebê nasce, através do leite materno. Isso mostra a importância de uma mãe saudável, de uma mãe seguir aquela dieta ao pé da letra, de uma mãe consumir alimentos ricos em várias vitaminas, uma dieta que seja completa, tanto de macronutrientes como também de micronutrientes, para que a criança, ela na sua fase de desenvolvimento, esteja bem, esteja saudável. De saúde pública, tanto nacional como também mundial, pela Organização Mundial da Saúde. Foi percebido que na fase pré-escolar, a criança ela começa a fazer parte de uma principal população de risco, porque o seu organismo ele precisa de uma demanda nutricional ainda maior para que a carência de determinadas vitaminas elas não influenciem no crescimento e desenvolvimento. E pensando nesse lado positivo, em 2004 o Ministério da Saúde implantou o Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A, era conhecido como Vitamina A+. Tinha por objetivo reduzir essa deficiência entre crianças de 6 meses a 59 meses, que no caso são até os 5 anos, porque essa suplementação ela estava associada à redução de 23% a 30% de mortalidade nessa faixa etária. Meu nome é Yara Albuquerque. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da vitamina D, tá? E o que a sua deficiência pode trazer de malefícios para o nosso organismo, tá certo? Então, assim, como a gente sabe, né, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, né? E agora, de acordo com novos pesquisadores, ela é considerada um pró-hormônio, né? Existem 2 tipos de vitamina D, né, como a gente sabe. O ergocalciferol, que é a vitamina D2, e o colecalciferol, que é a vitamina D3. Então, a vitamina D2, né, ela é sintetizada através de plantas e algumas leveduras, né? E a vitamina D3, ela já é sintetizada na nossa pele, né, através da nossa exposição à radiação ultravioleta B, né, além da nossa dieta, né? Que a gente tem como fontes principais de vitamina D alguns alimentos como óleo de fígado de bacalhau, sardinha, salmão, ovos e alguns vegetais, né? E algumas leveduras, como eu mencionei um pouco antes. Como a gente sabe, né, a vitamina D ela exerce um papel fundamental no metabolismo ósseo, né? E a sua deficiência em criança, né, a gente tem um retardo no crescimento e raquitismo, tá? E como a gente sabe também, a vitamina D, ela vai melhorar a absorção de cálcio e fósforo no intestino. E ainda participar, né, da mobilização de cálcio, favorecendo o quê? A mineralização óssea, né, e reduzindo a incidência de fraturas, de osteoporose, né? Então, assim, hoje a vitamina D, ela vem sendo amplamente estudada quando a gente pensa em processo inflamatório, modulação do processo inflamatório e imunidade, né? Isso porque ela atua, né, de forma direta, né, com monócitos, macrófagos, linfócitos T, linfócitos B e células dendríticas, né, melhorando a resposta a infecções, né? Isso porque promove uma melhora no nosso sistema imunológico, deixando o nosso sistema imunológico um pouco mais forte, preparado, né, para ele atacar aquilo que tem que ser atacado, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que existe uma incidência muito grande de hipovitaminose de vitamina D, né? Seja no Brasil, seja em outros países no mundo,
Por quê? Até nos países, né, que existe uma boa exposição solar, a vitamina D ela não consegue atingir os níveis adequados, porque a gente não consegue também suplementar da forma que gostaria na dieta, né? Então, algumas pessoas não fazem uso da dieta como deveria ser para que a gente tenha os índices interessantes de vitamina D. Até porque a nossa principal fonte, né, de absorção de vitamina D é através do solo. E nos países, né, que realmente assim tem um clima mais frio, que por conta de hábitos culturais você tem que usar muitas roupas, a gente diminui, né, realmente, né, a absorção de vitamina D pela falta de exposição. O que acontece também de hipovitaminose D é que em alguns países que existe um alto índice, né, de pacientes obesos, né, a gente tem também hipovitaminose por conta da biodisponibilidade da vitamina D, né. E o que isso pode ocasionar? Né? Como a gente já mencionou, ela fortalece o sistema imunológico, ela fortalece o sistema ósseo, ela papel importantíssimo também, exerce um papel importantíssimo na prevenção de vários tipos de câncer, né? E doenças como sarcopenia em idosos, força muscular, massa magra, né? Tudo isso, déficit de vitamina D vai estar ocasionando, né? Como a gente já falou anteriormente na questão de imunidade, a gente sabe, né, que várias doenças autoimunes, elas são desenvolvidas pelo déficit de vitamina D, né? E alguns tipos de câncer, como inclusive câncer de mama também. Né? E osteomalácia, osteoartrite, raquitismo, como eu já mencionei anteriormente também. Então, o que a gente poderia fazer, né, para que a gente não tivesse baixos índices de vitamina D? Ter uma dieta rica nesses alimentos, né, assim como aumentar um pouco o tempo de exposição ao sol. Para finalizar o nosso seminário, vou ler o artigo que a gente escolheu no PubMed e lembrar que além do nosso seminário, além do slide, a gente vai deixar o link também para a professora acessar. Foi Fome Oculta no Sul da Ásia, uma revisão das tendências recentes e dos desafios persistentes. Esse artigo ele foi feito por Cassandra, Vitor e Patrick e foi publicado em março de 2018. O resumo falava assim, que a fome oculta é um termo usado para descrever as deficiências humanas de vitaminas e minerais essenciais, também conhecidos como micronutrientes, que foi o que a gente abordou no decorrer do seminário todinho. Embora essa escala global, a prevalência de deficiências de micronutrientes é particularmente alta no sul da Ásia. Apesar dos sucessos recentes em crescimento econômico, produção agrícola e assistência médica. O presente artigo analisa as evidências mais recentes sobre padrões e tendências da fome oculta em toda a região, com foco nas deficiências mais significativas, que foram abordadas também, que são o iodo, ferro, vitamina A, o retinol e o zinco, e as interpreta em termos de consequências econômicas e de saúde. O desafio para os formuladores de políticas do sul da Ásia é investir em ações que possam resolver de maneira econômica as lacunas crônicas de nutrientes enfrentados por milhões de famílias. São soluções apropriadas que estão disponíveis hoje. As palavras-chave para a pesquisa desse artigo foram fome oculta, micronutrientes, política, sul da Ásia e desnutrição.